Olá, tudo bem? Hoje é dia 19 de maio de 2026, terça-feira, dia de Marte. A Lua está passando pelo signo de Câncer. Eu sou a Sônia Betti, astróloga e Momader. Estou à sua disposição. Na última sexta-feira tivemos o ápice da Lua nova. Sol e Lua se encontraram no signo de Touro, terceiro decanato, cabalisticamente um centro de força relacionado a Vênus. Então eu trouxe para nós um conto de fadas, um conto curativo relacionado à perseverança, recompensa e superação de limites, tá bom? Você tá pronto? Vamos lá então. Era uma vez uma família que tinham 3 irmãos. O mais novo, Dani, ele tinha um coração muito grande, mas era considerado menos inteligente do que os outros irmãos. E um dia, o irmão mais velho resolveu cortar lenha. E a mãe ficou muito contente, fez bolo, vinho, né? Deu um beijo bem gostoso no filho antes dele ir para o bosque. E lá chegando, antes de cortar a lenha, ele sentou para beber um pouco de vinho. Apareceu um velho e lhe pediu bebida e comida porque ele estava com fome e sede. O filho mais velho disse: não, a mim ninguém engana, que eu não quero oferecer nada para esse velho não, porque se eu oferecer algo para ele vai sobrar menos para mim. E disse não. E assim que ele começou a cortar a árvore, a folha do machado se soltou e fez um corte profundo no seu braço. Ele teve que voltar para casa. O segundo irmão, vendo aquilo, então, pegou e falou: não, vou lá cortar lenha, né? E a mãe fez, então, pão gostoso, queijo, vinho e deu um beijo gostoso no filho antes dele ir para o bosque. Lá chegando, sentou, foi tomar o seu vinho, apareceu o velhinho pedindo alguma coisa porque ele estava com fome e sede. E o rapaz disse: não, eu não estou afim de oferecer nada para ninguém. E assim que ele começou a cortar a árvore, a folha do machado se soltou e ele fez um talho muito grande na perna. Ele teve que voltar para casa. Então o Danley, vendo aquilo, falou: não, eu quero cortar lenha. E pediu para o pai: pai, eu quero cortar lenha. O pai falou: imagine, não vai não. Se os seus 2 irmãos mais velhos, mais inteligentes do que você, não conseguiram, o que faz você pensar que você vai conseguir? Ah, mas eu quero. Ele falou: vai, então vai. Vai cortar lenha. A mãe, então, lhe ofereceu pão amanhecido e vinho azedo e falou: vai cortar a sua lenha. E assim que chegou lá no bosque, ele sentou, foi tomar o vinho, apareceu o velhinho de novo, pedindo comida e bebida. Ele falou: lógico, coma e beba o quanto o senhor quiser. A única coisa é que é pão amanhecido e vinho azedo, né? O velho falou: não tem importância. Sentaram, comeram, conversaram, sabe? Foi uma refeição deliciosa. Quando tudo terminou, o velho virou para ele e falou: seu bom coração vai lhe trazer uma recompensa. Você vai até aquela árvore velha, corte a árvore que você vai encontrar ali uma surpresa. E o Dunlin foi, cortou a árvore e logo na raiz da árvore tinha um ganso dourado preso. Ele achou aquilo maravilhoso, tal, pegou o ganso debaixo do braço e foi embora. Chegou numa hospedaria lá perto para poder descansar, né? E o hospedeiro tinha 3 filhas que eram muito curiosas e que estavam de olho no ganso de ouro. Quando Dani saiu do quarto, a mais velha foi, pé ante pé, para roubar uma pena do ganso. E assim que ela foi puxar a pena, ela ficou presa. Começou a gritar. A segunda irmã foi ajudar, ficou grudada. Começaram a gritar. A terceira irmã foi e ficou grudada. E quando Dani voltou, ele vendo aquilo, ele colocou o ganso debaixo do braço e foi embora. E as pessoas então que viram as meninas presas ao ganso e que tentaram libertá-las, também ficavam presas ao ganso. E aquele cortejo foi aumentando, até que o Dani chegou numa cidade onde havia uma princesa muito triste,
uma princesa melancólica que não sorria. E por isso o rei havia decretado: aquele que fizer a minha filha sorrir se casará com ela. E quando a princesa viu aquele cortejo todo, né, desconcertado, ela começou a rir. E o povo da cidade ficou muito alegre. E o príncipe apareceu, tal. E levaram Dunley para o rei. E ao atravessar a porta do castelo, o feitiço se desfez e todas aquelas pessoas que estavam grudadas, graças a Deus, se soltaram e foram embora. Só que o rei não ficou contente, falou: eu não quero esse cara como genro, não. Eu vou dar alguns desafios para ele, e um desafio bem forte, né? Porque eu não quero ele como genro, não. Daí virou para ele e falou: olha, eu quero que você me encontre um homem que tome todo o vinho da minha boteca. E o Dunley então saiu correndo, foi lá para o bosque, encontrou o velhinho e o velhinho estava chorando. Ele falou: mas o que aconteceu com o senhor? Ele falou: eu estou morrendo de sede, eu não sei como é que eu vou matar essa sede. Então o Dunley levou o velhinho lá para a boteca do rei e o velhinho bebeu tudo. Quando o rei viu aquilo, ele ficou surpreso. Falou: não, o próximo desafio tem que ser mais forte. Virou para ele e falou: eu quero que você encontre um homem que come toda a montanha de pão. O Dunley saiu correndo, foi ao bosque e encontrou o velhinho de novo chorando. O que aconteceu com o senhor? Eu estou morrendo de fome, eu não sei, olha, eu comeria uma montanha de pão. Daí o Dunley levou o velhinho lá para a montanha de pão que ele comeu tudo. O rei então pegou e falou: nossa, o próximo desafio tem que ser mais forte. E falou: eu quero que você me traga um navio que veleje na terra e na água. O Dunley então saiu correndo, encontrou com o velhinho e o velhinho satisfez o terceiro desejo do Dunley. E assim o Dunley entrou na cidade navegando um navio. O rei, vendo aquilo, não teve outra saída a não ser recebê-lo como genro e propiciar, realizar o casamento da sua filha com ele. E assim o Dunley virou rei posteriormente, e ele foi um rei muito querido pelas pessoas. O ganso recebeu um aposento real e todos ficaram felizes para sempre. Gostou? Então, gente, é um conto que faz a gente pensar, principalmente na questão da realização dos nossos sonhos, né? Quando a gente sonha, quando a gente imagina os nossos sonhos, nós já colocamos em andamento a realização desse sonho. Mas só isso não é suficiente. Nós precisamos usar todos os nossos recursos pessoais para alcançar esse objetivo, tá? E tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente desiste por causa das aparentes dificuldades. Eu sou isso, eu sou aquilo, tal, que não sei o que lá, né? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? A gente coloca tantos obstáculos que a gente mesmo passa a perna na gente mesmo, né? Então, o que esse conto fala pra gente, né? Pra gente dar a mão pra perseverança e continuar o caminho até chegar no êxito, tá bom? É uma das interpretações desse sonho, tá? Porque desse conto. Porque o conto é mágico. É uma relação desse conto com a sua imaginação, com o seu ser. Então, esse conto para você pode significar outra coisa e tá tudo certo, tá? Se veio do seu coração, se veio do seu interior, fique com esse significado, porque esse significado é verdadeiro para você. Um abraço e um ótimo mês. Lunação de Touro. Até mais.